bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno 1, mais uma vez para a VFX Produções. Estamos trabalhando na vinheta giratória. Antes de dar seguimento, eu gostaria de fazer um rápido agradecimento aqui a todas as pessoas que já adquiriram o DVD Explorando Partículas em After Effects. Está sendo um sucesso absoluto de vendas, batendo aí todos os recordes anteriores. Já estamos praticamente com o primeiro lote esgotado. Você que ainda não adquiriu, corra para não ficar sem sua cópia. Então vamos retornar aqui ao final do primeiro tutorial. Nós criamos aqui a animação do primeiro vídeo. Eu só vou fazer uma alteraçãozinha. Eu reparei que tem muito branco nesse fundo. Então eu vou retornar aqui na composição animação, seleciono o layer efeitos e vou alterar aqui a cor do efeito Solid Composite de branco para um cinza mais escuro. Assim a gente tem uma cor a mais, que é o branco, dando maior ênfase aí ao movimento, tá certo? Se a gente retornar aqui na Comp 1, a gente vê agora. Então agora nesse ponto nós podemos voltar no painel de projetos. Vamos renomear isso aqui, onde temos Comp 1, eu vou dar Enter e vou nomear para vídeo 1. E nós vamos agora duplicar essa composição para criar a primeira composição introdutória, que vai ter o nome da empresa. Então, com ele selecionado, eu dou Ctrl V, obtendo assim vídeo 2. Eu dou Enter mais uma vez e digito aqui logo intro. Então a gente sabe que quando fazemos uma cópia de uma composição no painel de projetos, a gente pode alterar a cópia sem modificar a original. Então eu vou deletar aqui o gráfico do After Effects, que seria no caso aí o vídeo, e vou alterar o texto, onde tem a palavra After, eu vou mudar para VFX, e a palavra Effects em azul eu vou mudar para PROD. Vou centralizar isso aqui, vou selecionar, dar Enter para fazer duas linhas e vou centralizar o parágrafo. Agora eu vou aumentar o tamanho do texto, vou aumentar o stroke, posso fechar as paletas de texto, só vou centralizar aqui apropriadamente. Então isso nos dá esse visual aí para a composição de introdução. Muito bem, então podemos vir aqui na principal e começar a trabalhar agora no movimento disso aí, que vai ser bastante complexo. A primeira coisa a fazer, eu vou colocar uma câmera na cena, vou utilizar o preset de 50 mm. Eu vou travar esse layer da animação aqui para não selecionar indesejadamente. E vou inicialmente trazer uma cópia do logo intro para cá, colocando abaixo da câmera. Vou pressionar F4 para me dar meus switches e vou transformar o layer para 3D e em seguida pressiono P para abrir a posição. Aqui no caso eu vou colocar em 200 e agora eu vou controlar a posição da câmera. Vou fazer o Track Z, que me dá o dolly da câmera para frente e para trás, e vou colocar mais ou menos aqui nessa posição, que vai me permitir ver a animação, etc. Então por enquanto eu deixo isso aqui. Agora eu vou duplicar essa composição logo intro aqui no timeline. Vou dar Ctrl D. Na cópia a gente vai mover travando no eixo Y até que ela toque aqui na borda de baixo. Nós vamos fazer um efeito de simulação de reflexão. Então, para fazer o espelhamento, eu posso utilizar a técnica da escala. Pressiono S, desmarco o Constraint para que eu possa marcar separadamente cada uma das coordenadas, e vou colocar menos 100 em Y, o que me dá o espelhamento, como você pode ver aí.
Então, para completar o efeito, eu vou colocar uma transição linear wipe, vou colocar o ângulo de completude, se quiser falar, em 180, aliás, 180 no ângulo, e aqui o transition complete a gente controla dando um feather, nos dando esse efeito aí. Aqui a gente pode trabalhar também na transparência, pressionando T e tirando um pouco, só para dar um leve efeito aqui de reflexão. E ainda, né, de cima nós vamos aplicar uma sombra. Eu vou em Layer Styles, Drop Shadow, abro Drop Shadow no Timeline, eu vou colocar o ângulo em 0 e vou fazer o distanciamento aqui. Na verdade o ângulo vai ficar em 90 graus, que vai bater a sombra de cima por baixo. E a gente aumenta o spread, o size e a distância. Então ajuda a vender a ideia de profundidade, reflexo, etc. Então temos aqui o trabalho pronto para animação da logomarca. Então eu retorno, fechando aqui, e agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou selecionar esses dois layers, eu vou dar Ctrl D para duplicá-los, certo? Para facilitar a vista do que eu estou fazendo aqui, eu vou alterar para a vista Custom View. Eu vou mover acima esses dois layers aqui. Vou no meu painel de projetos, com eles dois selecionados, eu vou pegar o vídeo 1 e pressionando Alt, eu vou simplesmente trazê-los para cá, certo? Agora, antes de fazer modificações aqui, para dar mais referência, eu vou trazer o objeto nulo. Eu vou em Layer, New, No Object. Vou transformar esse nulo em 3D. Então a gente vê que ele está aqui, tá certo? Então agora, nós temos que ver, a câmera está vindo de cá. Você está vendo a câmera olhando para os objetos aí. Nós vamos puxar esses dois layers aqui. Vou pressionar P. Para menos 200 aqui. Em Z. Só que eu não posso fazer isso assim, porque eu tenho que fazer um de cada vez, senão eu perco a minha posição Y. Então eu vou simplesmente no primeiro aqui, deseleciono, vou colocar menos 200. Vou no outro manualmente, coloco também menos 200. Então você vê que a gente tem um nulo, tá certo? Se a gente pegar a ferramenta de órbita aqui, a gente tem um nulo entre os dois objetos. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos selecionar todos os 4 layers e vamos parentá-los ao objeto nulo. Só mover a câmera para cima. Dessa forma, se a gente pegar aqui uma rotação, por exemplo, do nulo, a gente vê os objetos rotacionando, tendo o nulo como referência, certo? Então eu posso voltar para a vista da câmera ativa.
eu vou jogar a ordem aqui dos layers, né, porque está influindo. Então temos aqui os logos, intro em cima do vídeo 1. Eu vou começar a animar isso aqui agora. Agora vai ficar interessante. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a minha agulha em 20 frames, controlo por aqui, e vou marcar um keyframe do nulo. Já está tudo parentado ao nulo, a gente só mexe nele. Eu vou pressionar Shift P para trazer também a posição dele junto da rotação, e vou marcar um keyframe aqui na posição, ou seja, aqui eu travo a posição de chegada dele, e também eu vou marcar um keyframe para X ou X Rotation. Levo a agulha para o começo e vou jogar ele lá para trás. Pressionar Shift, dá um movimento mais lá para trás. Então eu tenho isso aqui, ó. E também a rotação, nós vamos colocar 2 revoluções. Então agora a gente tem esse montante chegando aí, tá certo? O que nós vamos fazer agora, nós vamos tirar a opacidade da reflexão do layer lá de trás, que é esse aqui, ó. Então eu vou selecionar, eu vou pressionar T e vou colocar em 0. E outra coisa também, para aumentar a noção de movimento aqui, eu vou trabalhar com Motion Blur. Então eu vou selecionar os 4 layers e vou colocar Motion Blur para eles. E para isso eu tenho que acionar aqui a chave mestra. Então agora o movimento tem toda essa dinâmica aí, tá certo? Você vê como que vende o efeito bem. Então é um pouco confuso. Se você não conseguiu, retorne aí, faça de novo. Nós vamos ficando por aqui e vamos continuar no próximo tutorial, onde a gente vai duplicar e fazer as transições, tá certo? Um abraço a todos, aqui falou Bruno 1 para VFX.